Kleber, você como adestrador já pegou uns casos embaçados assim? Porque eu acho que se você pegar o meu cachorro é só você que dá jeito, que esse é um caso embaçado pra caramba. Beleza, eu sou o Kleber, adestrador, pai da Wendy. Sim, já peguei uns casos bem embaçados, alguns, diga-se de passagem, tanto online no curso Melhor Tutor do Mundo, quanto presencialmente, no adestramento a domicílio. E eu listei 3 casos aqui que são especialmente embaçados, que foram especialmente embaçados. Vou explicar por quê. E nem todos, pasme, são sobre Border Collie. Olha só que incrível, né? Então eu vou te explicar como foram esses casos, o que aconteceu, mais ou menos qual o caminho das pedras que a gente perseguiu ali e resolveu o problema. E a ideia desse vídeo é que você entenda que não existe caso perdido, tá? Não existe, eu poderia até colocar como extra a própria Wendy. A Wendy é o 4º caso, tá? Não existe caso perdido. Se você tem aí um caso que está desesperador, um cachorro que você acredita que já fez de tudo e ainda não resolveu o problema, eu afirmo categoricamente para você, você não fez de tudo e com certeza fez só as coisas que não funcionam. Então procura ajuda, eu espero poder te trazer alguma inspiração, alguma motivação para buscar a ajuda que você precisa encontrar e resolver o problema que precisa ser resolvido, né? A qualidade de vida do seu cachorro e a sua, da sua família, dependem das suas atitudes aí. Então vamos lá, primeiro caso mais embaçado assim, que na verdade foi o último da lista, né, em termos de cronologia, vamos chamar assim, foi o de um Spitz. Cara, esse Spitz, bicho, esse Spitz, ele foi embaçado por quê? Meu, cachorro de médico, né? E aí, pelo amor de Deus, eu não estou generalizando, tá? Se você é médico, me acompanha, eu honro a tua profissão, a gente precisa de mais médicos, tá? Mas a questão aqui é cachorro de médico que fazia plantão e que não tinha vida. O casal que não tem vida. Como que um casal que não tem vida pessoal quer se propor a ter um cachorro em casa, né? E atender as demandas de um cachorro, sendo que a pessoa não consegue nem atender as próprias demandas pessoais porque está sempre trabalhando. Bom, isso logo se reverte na qualidade de vida do cachorro e o cachorro logo mostra a insatisfação dele com relação à própria qualidade de vida. Qual que foi o negócio desse cachorro? Meu, emocionalmente muito abalado. Um cachorro que era emocionalmente muito sensível. Qualquer coisa que acontecesse ou que ele acreditasse na cabeça dele que aconteceria de ruim para ele, mostrava a agressividade direcionada às pessoas. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Exemplo, estamos aqui, eu e você conversando, eu venho aqui pegar a peça do meu Lego xadrez. O cachorro está ali, se ele me ver, ele vai ver porque ele estava com a mente super fragilizada, com medo o tempo inteiro. Então ele ficava atento o tempo inteiro e não desligava. Então ele iria me ver mexendo no Lego xadrez. Ele sairia dali, da onde você não está vendo, e viria a milhão aqui morder a minha mão. Nossa, Kleber, mas isso não tem nada a ver com o cachorro, o Lego xadrez. Pois é, não tem nada a ver com o cachorro. Mas o que acontece nesse cenário específico? Uma mente muito fragilizada. Uma mente que estava o tempo inteiro atenta a possíveis sinais de ameaça. E o que é pior, um cérebro que não conseguia desligar direito. Dormia em estado de alerta. Quando dormia, né, de madrugada. E como os tutores faziam plantões frequentes, constantemente esse cachorro dormia sozinho, sem a referência humana, sem se sentir protegido, sem orientação, sem rotina, tudo muito imprevisível. Então imagina você tá dormindo, né, você é uma criança e acorda com um barulho. Uma criança dormindo sozinha na casa, acorda com um barulho. Cara, você lembra quando você era criança? Você acordava super tranquilo, super seguro, ou você acordava assustado? Normalmente a criança acorda assustada. Essa coisa do cachorro também acontece, né? Tá dormindo de madrugada, chega alguém na casa, que ele não sabe que é o pai ou a mãe. O cachorro já não tem rotina, já não conhece nada do mundo, não sai para passear e ainda tá ali dormindo em estado de alerta, ouve um barulho de alguém chegando, cara, o cachorro entra mais ainda em estado de alerta e o cérebro não consegue de fato desligar e absorver aprendizado. Ou seja, é irônico, né? Mas é meio que assim que o cérebro funciona, tá? Tirando os pormenores. Quanto mais tenta aprender sobre o mundo para garantir a própria sobrevivência, mais sobrecarregado fica e menos consegue aprender. Então esse cachorro estava nesse estado de tensão, né? E mostrava muito comportamento estereotipado, comportamento repetitivo, manja desenho, né? Cachorro que o bicho fica andando de um lado pro outro até fazer buraco na terra. Mais ou menos isso que esse cachorro fazia. Aliás, fazia muito isso e várias outras coisas. E além de tudo, o Spitz, que é campeão mundial de mostrar comportamento estereotipado, né? Tem um vídeo aqui nos cards falando sobre Spitz. Então como que a gente resolveu o problema desse cachorro aí? Resolver o problema de agressividade, de se sentir mais seguro. Meu, primeira coisa, rotina, previsibilidade. As coisas têm que acontecer e tem que facilitar os horários de repouso, colocando o ciclo circadiano para funcionar. Esse cachorro ficou quase 7 dias na minha casa aqui para que a gente conseguisse atender as demandas individuais dele de atividade de repouso e realmente fazendo um manejo de ambiente para que ele pudesse dormir com luz baixa, com cortina fechada, óleo de lavanda, todas as providências que eu falo no ciclo circadiano, tem live aqui no canal, adotamos aí ao longo de alguns dias e quando voltou para casa, voltou com muito mais estabilidade emocional, voltou muito mais bem controlado. Óbvio, né? Quem é estressado consegue se controlar. E depois disso a gente adotou as providências necessárias para ensinar para esse cachorro a viver em paz no mundo com outros cães. Aí foi um processo de fato mais longo, né? Mas o grosso da
coisa ali, o cenário de neuroticismo, o cenário de reatividade, de agressividade, a gente resolveu em coisa de 30 dias mais ou menos, tá? E depois só mantivemos a rotina. Lembrando que cachorro que passa por esse histórico delicado, essa mente fragilizada, quanto mais recaídas, mais difíceis ficam as recuperações, tá? Porque o cachorro começa a não ver mais certeza nas coisas devido a esse histórico de recaídas constantes. Então, um alerta, não adianta fazer por 10 dias e achar que está resolvido pelos próximos 10 anos. O cachorro precisa de previsibilidade, segurança e estabilidade. Então, esse é o primeiro caso bem complicado mesmo. Esse me deixou bastante chocado, bastante preocupado, porque eu nunca tinha visto tanta fragilidade emocional. Inclusive, se esse cachorro encostasse no pelo, ele entrava em desespero. Era bem complicado mesmo, porque como é que você vai colocar a coleira num cachorro para passear se não pode encostar no pelo, né? Então, é bem delicado, precisa de bastante paciência aí para trabalhar a dessensibilização e por aí vai. Segundo caso bastante embaçado que eu peguei, inclusive tá finalizando agora, não sei quando é que você tá vendo, mas a gente tá indo para as últimas aulas aí, é de um SRD que aparentemente não era um caso tão complicado, era apenas, entre aspas, um problema de socialização. Cachorro que mostrava agressividade em direção a outros cães por não saber socializar, por medo, por insegurança. E aí, normal, né? Uma coisa que acontece, o cachorro tem medo de outros cães, já foi atacado por outros cães, é meio que natural que ele mostre agressividade como uma forma de se proteger fisicamente, né? Ele parte para o ataque antes de ser atacado. Aparentemente nada de ultra fora da curva aí. O problema foi quando começou as aulas, né? Quando começou as aulas, cara, a gente começa a entender a profundidade do problema, coisas que são percebidas enquanto estão sendo praticadas ali, os vícios de comportamento, as recaídas e fundamentalmente a questão de rotina. Rotina cagada sempre caga a vida do cachorro, não tem pra onde correr, óbvio, né? Rotina cagada caga a vida do cachorro. A coisa da rotina, das recaídas, realmente atrapalhava bastante, porque também era um cachorro com esse perfil mais neurótico, mais atento para possíveis ameaças, né? E quanto mais imprevisível a rotina, quanto mais instável as orientações que esse cachorro recebe, quanto menos assertivas do ponto de vista de trazer recompensa, mais instável, mais desequilibrado o cachorro fica. Não sei porque eu coloquei entre aspas, porque de fato ele fica desequilibrado. Mas o problema de verdade nem começou quando entendemos alguns pormenores. O problema de verdade começou quando a gente percebeu que esse cachorro atacava não porque ele tinha medo, mas ele atacava como um sistema de defesa para não passar pelo ataque de pânico que ele tinha de estar em meio a outros cães. Você que me acompanha aqui, presta atenção nisso. Se você não sabe, procure ajuda profissional. Não sabe socializar ou acredita que sabe, mas tem dúvidas, busque ajuda profissional para não chegar num cenário extremo do cachorro chegar a mostrar ataque de pânico. Ataque de pânico com a iminência da aproximação de um cachorro. Não é que ele estava no meio de um cachorro, não ia acontecer. Não. Ele só criou na cabeça dele uma imagem mental baseada numa memória de interação com outros cães, de que estar com outros cães era algo extremamente ameaçador para ele. E diante desse processo de reviver essa memória, o cérebro dele desencadeava ataque de pânico. O cachorro saía de si por completo. Esquecia o mundo, esquecia as pessoas, esquecia que existia a coisa que ele mais ama na vida, que era comer. Ele tinha a incrível capacidade de recusar comida, e não é tão normal quanto você pode imaginar, tá? Não é tão normal. Ele tinha a incrível capacidade de recusar comida, que era uma coisa que ele nunca recusava. Nunca recusava. Aliás, nunca recusa. Mas no ataque de pânico, óbvio, quem é que vai pensar em comer quando tá com ataque de pânico, pelo amor de Deus? Agora não saia você aí que tá assistindo esse vídeo diagnosticando ataque de pânico, pelo amor de Deus, hein? Não é isso que não tô te ensinando a diagnosticar cachorro, tá? Beleza, então, como que a gente veio trabalhando esse cachorro? Cara, rotina, bicho, tem que ter rotina. Não pode vacilar 10% das vezes, porque os 10% representam todas as cagadas do passado na vida desse cachorro. Cachorro extremamente ansioso, extremamente inseguro, que foi sistematicamente pressionado pela interação social. Vídeo nos cards para você entender a questão da pressão social, tá? Sistematicamente, ao longo de anos, pressionado para interagir com outros cães, porque os tutores queriam e achavam que ele queria, né? Foram convidados, se permitiram, melhor dizendo, acreditar que o cachorro queria interagir com outros cães, quando na verdade tudo que ele mostrava era insegurança e proteção de território para garantir a própria sobrevivência, né? Para garantir a própria integridade física, tá? Então, vale relembrar aqui o que eu falei nesse vídeo, que briga também é uma forma de interação social, tá? Então, sim, pode ser briga porque não sabe interagir, pode ser briga como forma de interação decorrente da pressão de ter que interagir com outros cães. Então, muita rotina muito assertiva, cara, o mais regrada possível, sem vacilar, passeios de qualidade para o cachorro, sem interação social, evitando ali cruzar com outros cachorros, atravessando rua, parando e orientando quando o cachorro fazia cagada, quando ele explodia, tinha que saber acalmar, e principalmente, tanto nesse caso quanto no Spitz que eu falei, a coisa do toque. Cara, a coisa do toque, cachorro que mostra agressividade, cachorro que é inseguro, normalmente tem aí uma fragilidade emocional relacionada a se perceber fisicamente frágil, tá? Então, trabalhar a dessensibilização de toque, mostrar ali pro cachorro que o toque é uma forma de conexão, é uma forma de trazer calma e não uma forma de agressividade, né?
né? Uma forma de corrigir comportamento, né? Da dominância, da liderança, né? Que só caga a vida do cachorro, caga emocionalmente. Inclusive, esse cachorro já tinha passado, que incrível, né? Que surpresa, já tinha passado pelo treino da punição. Só isso que eu tenho para falar a respeito do treino da punição. Se o cachorro tiver um mínimo de propensão à fragilidade emocional, o treino da punição vai fazer essa fragilidade emocional se consolidar. Se o cara não sabe fazer, não sabe diagnosticar, por que vai aplicar punição? Beleza, e o último caso, esse sim é o tal do Border Collie, né? Qual que é o caso do Border Collie? Ele é agressivo, Kleber, porque eu tenho um aqui que ele avança em todas as pessoas, late o tempo inteiro que chega a gente em casa. Não, esse é um caso que foi bem embaçado, porque exigência dos tutores. Os caras têm consciência do que é ter um Border Collie, sabem do tamanho do desafio, de educar um Border Collie e do desafio de manter esse Border Collie saudável pelos próximos 10, 15, 20 anos da vida dele, né? Então o nível de exigência dos tutores era muito acima da média, inclusive de quem tinha cachorros muito tranquilos de treinar, de cachorros que eram super bonzinhos e só precisavam melhorar uma ou outra coisinha, acima inclusive da média de tutores que tinham cães com histórico de agressividade. Então o nível de exigência para ter um cachorro equilibrado socialmente, que soubesse se comportar dentro de casa, que respeitasse os horários de interação e os horários de repouso, essa preocupação e essa exigência foi muito pesada, podemos dizer no bom sentido, de trazer para eles a segurança, ou seja, eles me cobraram para que eu trouxesse para eles a segurança do que é que precisava ser feito, independente do que estava acontecendo momentaneamente. Ou seja, temos um objetivo final e o problema que estamos atravessando hoje é esse aqui. O que ajuda a resolver esse problema para chegar no objetivo final? E muitas vezes o problema atual não tem a ver com o problema do futuro, né? Então, um caso embaçado por quê? Porque eu tinha que manter ali o foco dos tutores no objetivo de longo prazo, independente da cagada que estivesse acontecendo no momento. Porque muitas cagadas são passageiras, mas sem orientação profissional fica difícil saber qual cagada é passageira, qual a cagada que pode atrapalhar alcançar a meta, o objetivo final desses tutores. E mais ainda, algumas coisas precisam de soluções simples. Então, por exemplo, uma coisa que esse cachorro fazia em casa é que ele não queria sair para passear na hora do almoço. Fugia da coleira, fazia birra, se jogava no chão. Só que aí não saía para passear e à tarde, tutores trabalhando em home office, o cachorro ficava latindo o tempo inteiro. Então é um tipo de coisa que assim, o que a gente faz, né? Qual é a orientação? E por que essa orientação me ajuda? Como que a gente evita a questão dos latidos? E como que a gente resolve esse problema dele não querer passear? Porque, pô, o cachorro não planeja a longo prazo, né? Ele escolhe não passear agora, à tarde fica incomodado querendo sair, e à tarde não é possível sair, amigo. Então, conciliar o problema atual com o objetivo de longo prazo foi um fato extremamente desafiador. Por ser o Border Collie, é um cachorro extremamente persistente nos comportamentos que ele identifica como funcionais para ele. Isso já é desafiador por si só, e todo esse desafio potencializado pelo nível de exigência que eu só tenho a agradecer, pelo amor de Deus. Tá reclamando? Não, só tenho a agradecer, porque realmente elevou muito a qualidade do meu atendimento a domicílio e do serviço que eu presto para os alunos nos cursos online. Então, são esses os 3 casos mais embaçados aí. Esse último não teve nenhum problema de comportamento, né? Tirando essa coisa dos latidos aí fora de horário e tudo mais, mas em termos de socialização, de vida com os tutores, de atender quando chamado, enfim, todo o resto, o desafio foi alcançar a excelência. Esse é que foi o desafio desse último caso. Então foram esses os cases que eu queria dividir com você. Espero que você tenha curtido o vídeo. Não se desanima se você tem um caso desafiador aí, se você tem um caso que você já perdeu as esperanças ou acredita que não tem solução. Eu posso afirmar com absoluta convicção, por conta desses 3 casos aqui, independente do nível do desafio, independente do nível de exigência, é possível alcançar o que você quer. Qualquer coisa, manda mensagem no meu direct que a gente troca ideia. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.